Minha gente, vamos falar agora um pouco das interfaces cyberfísicas. O que é cyber, né? Cyber é internet, é um mundo virtual, né? E a interface é um dispositivo, uma forma de integrar uma coisa com a outra. E aqui nós temos dois termos que a gente precisa diferenciar, aliás, vamos assim, dois acrônimos, né? É, IoB, Internet dos Corpos, né? Internet of Body, né? Internet dos Corpos, e o outro IoB, que está no mercado também, Internet of Behavior, e que nos fala sobre, né, behavior, o que nos fala sobre internet dos comportamentos. Então, essas duas coisas nós vamos entender. Então, vamos lá. Quando eu falo de internet dos corpos, ela é uma ciência que vem sendo estudada e aprofundada desde 2016. Nós temos muita coisa aqui, muita pesquisa, muito estudo, quando a gente fala de IoT ligado à internet dos nossos corpos. Então, essas pesquisas mostram a conectividade de todos os sensores que nós falamos em várias áreas. Então, esses estudos científicos mostram a conectividade de dispositivos em várias áreas, com várias tecnologias de comunicação, como o 5G, que está chegando, o Wi-Fi, o Bluetooth, o 6G, que está por aí, todas as tecnologias, né, Zigbee, aqui eu estou falando de redes totalmente voltadas para o mundo IoT, né? Então, NB IoT, eu estou falando de redes LoRa, eu estou falando de outras redes que estão aqui e que vão estar integradas, inclusive nessa vertente roxinha aqui dos devices para metaverso, que estão chegando. Então, aqui a internet dos corpos é uma evolução da ciência, da tecnologia, e que nos traz a questão das redes corporais, redes de sensores corporais. E isto está evoluindo muito e que vai trazendo dispositivos como smartwatch, rastreadores de ginásticas que o corpo humano faz, rastreadores físicos e biológicos que são traduzidos não só para a ciência, mas hoje eu tenho uma série de dispositivos que são comercializados exatamente para que a gente possa aperfeiçoar o corpo humano. Então, vamos entender que existe a sigla, né, IOB, ela tem outra variação que foi trazida em 2021 pelo Gartner e que ela tem uma ligação com esse tema que nós estamos falando de metaverso. Então, o outro termo, né, a internet dos comportamentos, ela não tem a ver com sensoriamento do jeito que nós estamos falando, mas é um outro tipo de sensoriamento, ou seja, o resultado de todo o sensoriamento comportamental humano pela internet, ele já pode ser tratado hoje na internet 2.0, assim como ele poderá ser tratado na web 3.0, né? Por quê? Porque aqui a questão é definir como o ser humano usa os seus dados, como é que ele usa a sua parte psicológica, ele faz as análises, os dispositivos IoT, a experiência do usuário, né, os produtos e serviços que ele compra. E aqui a questão da definição, né, o Gartner diz assim, o termo IoB é acreditado à empresa de pesquisa tecnologia Gartner, dentro do que ele fala de estratégias top de 2021, e ele acredita que o conceito usado, a IoT, para influenciar o comportamento. Veja, à medida em que eu meço o comportamento de uma pessoa, eu posso influenciar o comportamento dessa pessoa para compras, para a área de marketing, para influenciar o comportamento futuro do consumidor. Então, a análise do nosso comportamento na internet, da nossa sensibilidade, das nossas sensações humanas, que já são hoje capturadas
e entendidas, o tempo, por exemplo, que você fica numa página, o produto que você pesquisa, aquilo que você vai ver detalhes, todo esse comportamento hoje de interatividade humana, computador, humana, navegação na internet, hoje ele já é perfeitamente mensurado, perfeitamente entendido através de tecnologias de cookie e outras tecnologias que estão integradas às próprias páginas web e que nos levam a esta sensação. Aqui eu defino que é um grande risco para mundos metaversais. Este IOB é um grande risco, porque ele necessita ser analisado e regulamentado. E a gente não pode esquecer que este IOB aqui que nós estamos falando, a internet do comportamento, ele está baseado na internet dos nossos corpos, né? No comportamento atitudinal e reativo às ofertas do mercado e às oportunidades financeiras. Portanto, se vai se fazer necessário legislação e regulação metaversal para que essas tecnologias aqui sejam devidamente aceitas. O próprio Gartner diz aqui que há preocupação sobre a privacidade e a possível invasão, né, que foram levantadas em fóruns aqui sobre o assunto. Obviamente que essa internet do comportamento ela é delicada. Veja, à medida em que nosso corpo vai ser cada vez mais monitorado no metaverso, inevitavelmente, esses dados, se não forem muito bem utilizados, poderão nos trazer coisas boas e coisas ruins. Então, precisamos entender. Professor, diga, minha querida. Você que acompanha de perto a questão de legislação, qual a sua visão? Você acha que você concorda que é uma preocupação? Você acha que vai ter saída? Você acha que só a base de regulamentações vai ser suficiente? Eu diria assim, quando a gente olha para o Brasil, e eu vou falar mais sobre essa ótica, tá? Nós temos uma vinculação aqui no Brasil de tipificação criminal. Então, eu tenho leis, e essas leis elas vão ter que dizer que o desvio de uma lei ou de uma conduta legal possa levar a uma certa tipificação criminal. Mas, por outro lado, eu também tenho um preceito jurídico que diz assim, de que não há crime sem ele ter sido tipificado, sem estar no código, né, que traz a especificação do crime. Então, entendendo isso, eu diria assim, que no momento em que eu tenho total liberdade para capturar dados em maior quantidade, e aí não vamos esquecer que as leis que existem hoje sobre proteção de dados pessoais, sobre privacidade e proteção de dados pessoais no mundo, que cobrem 80% do mundo hoje, do mundo civilizado, elas têm esta preocupação. Só que o que vai acontecer com esta evolução, com essa explosão evolutiva do metaverso e das tecnologias integradas para capturar dados pessoais, essas leis vão precisar evoluir os códigos penais de tal forma que, em cada país, haja a tipificação criminal típica de utilizar dados, apesar que existe já uma correlação. Tudo isso que nós estamos falando são dados que poderiam ser considerados sensíveis, dados biométricos. Todos eles seriam dados biométricos, onde a lei ela é mais rígida, né? Mas ainda não existe uma correlação de tipificação criminal para isso. Só quando isso acontecer, então, as legislações mundiais tendem a evoluir para isso. Hoje ainda não temos, mas elas tendem a evoluir para isso. Não sei se ficou claro para você, Thelma. Sim, ficou claro. E, novamente, né, trazendo para a realidade de hoje, que às vezes a gente tá agora falando de dispositivos mais imersivos, né? Mas a gente já tem hoje algumas realidades que, por exemplo, a biometria facial em câmeras. Eu, há 3 anos, porque foi antes da pandemia, acompanhei um projeto dentro de uma universidade que ela queria simplesmente facilitar
e não fazer mais as chamadas de forma manual, e sim que essa identificação do aluno que entrasse na sala fosse através das câmeras, que por questões de segurança, as universidades já têm essas câmeras, e por que não usar a inteligência desse dispositivo, não mais restrito só à segurança, mas para que seja útil. E a chamada, você como é professor sabe, né? Inevitável, é obrigação você fazer aquela chamada nas aulas presenciais. Na implantação dessa tecnologia, o que acontece? A gente conseguia medir não só a presença da pessoa, mas também a expressão física, se ela estava feliz, triste, se ela estava tensa. E muito empolgados na hora de levar, olha, os dados estão aqui e a gente vai poder fazer mais. Além do básico de saber quem entrou na sala, quanto tempo ele ficou, a gente pode associar isso a expressão deles. E depois até entender quais os professores que deixam as pessoas mais empolgadas, quem está dormindo na aula, quem não dorme. E aí criou-se um problema para a universidade que acabou desistindo do projeto porque ela não sabia como tratar. Mas espera aí, eu vou começar também a ter uma aplicabilidade ou uma gestão do professor que eu não tinha, de acordo com o tom de voz dele, como que isso interfere nos alunos. Veja, Thelma, esse tema aí ele é extremamente delicado e nós vamos ter um módulo que a gente vai estar tratando isso em profundidade, tá certo? O que você está levantando é muito importante, mas veja, hoje a questão da biometria facial ela é um negócio extremamente crítico, né? Na escola precisaria ter um processo bastante complexo de transparência e de, vamos dizer assim, de capacidade de todos consentirem, né? Ter uma captura de consentimento muito amplo, que eu não acredito que haveria unanimidade, que seria... E aí, como não pode impor, e é necessário consentimento dos professores, dos alunos, de todos aqueles, inclusive de visitantes, porque eu estou usando uma tecnologia intrusiva de rastreabilidade, né, de reconhecimento facial, inclusive podendo, como você mesmo disse, chegar a análises comportamentais a partir daí. Então, eu tenho pelas leis hoje uma inviabilidade desse tipo de coisa. Não é totalmente inviável, mas exige muito critério, exige muito cuidado, exige, inclusive, a integração de outras tecnologias que permitiriam tratar todos esses dados de uma maneira que a gente pode... Nós vamos falar dessas tecnologias no nosso módulo, quando a gente for falar da Lei Geral de Proteção de Dados, da privacidade de dados no metaverso, etc. Então, isso é um assunto realmente muito empolgante que nos leva a isso lá. O que eu quero trazer aqui para os alunos é que muitas vezes isso que você está trazendo parece, e é realmente algo impactante, muito inovador, e a gente fala assim, poxa, mas como que isso está acontecendo que eu não estou vendo? Né? Então, eu estou trazendo casos práticos que o estudo do comportamento humano para aplicações de marketing, para aplicações de negócio, eles já estão acontecendo. No varejo, no mercado, já tem câmeras para entender onde você vai pôr os produtos que você precisa ter saída, que você tem mais rentabilidade, porque você anda no mercado e eles estão vendo onde você para, onde está o seu olhar. Quem já estudou sobre digital twin ou outras tecnologias aplicadas ao varejo, já sabe que isso tem como objetivo. Então, o comportamento humano está sendo analisado necessariamente agora, sem a gente ter algum dispositivo mais acoplado no nosso corpo. Tem uma experiência também que não fechou a conta, João, mas eu quero citar esse projeto porque com o avanço, né, da computação, não ficou viável financeiramente. Mas quando a gente vai ao cinema, hoje a gente já tem os autoatendimentos, né, para comprar os nossos ingressos ou essas telas que ficam passando as prévias dos filmes. E um colega meu, ele desenvolveu uma tela que ele já aplicava alguns sensores
para que você, a hora que estivesse passando, sentisse além do que você vê da tela. Então, se tinha uma bomba na imagem, tinha aquele cheiro de queimado, trazendo mais experiências. E na época, o projeto foi super interessante, a equipe de cinema gostou, mas não fechava a conta, não justificava um aumento num piloto que foi feito, não se vendia mais ingressos por causa desses sensoriamentos que a sua visão trazia também outros sentidos para o humano, como o cheiro, os barulhos, algo adicional. Quem sabe agora a gente já está no momento de mudar isso. Pois é, Thelma, do ponto de vista das leis, esses processos são totalmente irregulares. Eles não podem existir. Já temos vários exemplos, tá, em que a lei censurou, jurisprudência nisso. Então, isso aí nós vamos tratar depois com calma e explicar por que essas coisas hoje, inclusive aqui no Brasil, elas não podem acontecer de maneira livre, mesmo que haja um certo grau de transparência, né? Principalmente, ela não pode existir não havendo transparência. Então, esse é o ponto crítico aqui. Mas vamos entender aqui, nós estamos concluindo aqui, que para que serve toda essa parte de interface, né, cyberfísicas, né? Elas têm uma finalidade muito importante. Elas servem para que a gente possa criar avatares humanos, tá? Com representatividade, com comportamento realmente similar ao nosso. Se eu quero criar o meu avatar, a minha figura humana, eu gostaria de ser eu mesmo, seja lá no mundo real ou no mundo virtual. Outras pessoas poderiam querer mudar seu comportamento, etc., mas mesmo assim vai ser muito difícil. Por quê? Tanto na parte dos seus movimentos faciais, tanto na parte dos seus olhos, tanto na parte da sua boca, quanto na questão da sua voz, e uma série de parâmetros que nós estamos falando biométricos e que serão capturados naturalmente a partir de óculos de realidade virtual, de sensores IoT e levados para o metaverso, vão ter que ser tratados de uma maneira transparente, mas, ao mesmo tempo, com todo o respeito, com toda a privacidade, mas vão estar vinculados, em última análise, ao seu avatar, a sua representação, né, física, virtual, no metaverso. Então, aqui, é importante dizer que o termo, né, cyberfísico, ele foi criado lá para a área industrial. Né? Na representação dessas análises, a relação máquina-humanos, né, cyberfísico, ela vem, né, numa parte da ciência da computação, adicionado à ciência do comportamento humano, adicionado a outros tipos de ciências, todas elas integradas, de uma maneira que a gente fala que por exemplo, a relação homem-computador. Essa interface cyberfísica, é a capacidade do homem se relacionar com a máquina. Então, nessa visão, eu trago aqui mais um parâmetro tecnológico de extrema importância dentro do nosso atual estágio de evolução tecnológica, que são os suportes à neurociência, baseados em, vamos falar assim, de internet das nanocoisas, né? O IoNT, né? Internet Nanothings, e que estão no mercado, assim como o internet da bionanocoisas, ou seja, a bionanotecnologia, a nanotecnologia eletrônica e a a tecnologia biológica, a nanotecnologia, ou seja, de
microobjetos, elas estão amplamente estudadas, né? Então, a nanobiocoisas, nós estamos falando de nanocâmeras, nanotelefones, nanosensores. Quando eu falo nano, são aqueles devices extremamente minúsculos que podem ser inseridos em dispositivos eletrônicos, né? Então, usados aqui na saúde, na logística, na defesa espacial, na manufatura, né? Em sistemas de geolocalização, e falando também das nanobiocoisas, ou seja, a utilização da biologia sintética aplicado em dispositivos de computação. Isto tem uma matriz muito grande de aplicação de nanobiocoisas e de nanocoisas, tanto na área médica, química, na física, na parte de engenharia, de informática, né, biologia, todos esse conjunto aqui. Então, nós estamos falando de microchips, de miniaturização, inclusive menores do que microchips. Quando eu falo de nanobiocoisas, nós estamos falando, inclusive, de sensores corporais biológicos que transmitem dados do nosso corpo a partir da capacidade de comunicação elétrica do nosso próprio corpo. O nosso corpo irradia ondas elétricas para fora do corpo, que podem ser sentidas, e reações químicas do nosso corpo podem ser traduzidas e trabalhadas em nanotecnologia, que hoje podem chegar a trazer resultados sensíveis aos sensores, tanto sensores nanofísicos quanto nanobiológicos, que trazem capacidade dos devices, dos dispositivos, monitorar o corpo humano. Para nós entendermos isso na prática, hoje a questão de desenvolvimento de dispositivos de internet das coisas, usando componentes de nanocoisas, de nanobiologia, estão presentes em várias coisas que a gente muitas vezes não fala, né? Então, os nanosensores, os nanoprocessadores, os nanocartões de memória, os sistemas energéticos, as nanobaterias, as nanoantenas, os nanotransmissores, tudo isso já estão presentes e já fazem parte de muitas soluções que estão aí no mercado. Então, nós estamos falando de Polytronics IoT, que é a questão de filmes flexíveis, a eletrônica flexível, que já está presente desde, vamos dizer assim, de tags, de etiquetas coláveis no corpo humano, dispositivos, pulseiras, dispositivos móveis, lentes de contato eletrônicas que estão aí, capazes de analisar a diabetes no corpo humano, e agora, recentemente, lente eletrônica, nós estamos falando de Polytronics, ou seja, uma lente flexível de material politrônico capaz de representar o quê? De projetar na vista humana a realidade, né, aumentada a partir disto, já comercializável agora em 2022. Então, esta área aqui ela tem um crescimento exponencial, potencializando muitos equipamentos que estão chegando e que já estão aí no mercado. Aqui eu estou mostrando uma série de links para quem quiser pesquisar sobre isso, sobre esses temas, que são extremamente importantes serem entendidos para que a gente possa evoluir para este outro tema.